Então, gente, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Eu dou início a mais um seminário do nosso curso. Hoje contamos com a professora Lucy Praun. A professora Lucy, ela é doutora e mestre em Sociologia pela Unicamp, com estágios pós-doutorais em Ciências Sociais na Unifesp e em Sociologia na Unicamp. Ela é cientista social de formação, com especialização em História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo. Atualmente, a professora Lucy é professora adjunta da Universidade Federal do Acre, com atuação nos cursos de graduação em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, e História. Não é? Além disso, a professora Lucy foi professora visitante do bacharelado em Ciências Econômicas e também é professora permanente do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial aqui da UFABC. Lucy, mais uma vez, muito obrigado. Muitas ações. Eu, no momento, não estou na UFAC, estou cedida para a Fundacentro, que é uma instituição de pesquisa aqui de São Paulo. Não é de São Paulo, é nacional, mas tem a sede principal dela aqui em São Paulo. Então, estou por aqui, no Acre. Ainda que o meu vínculo com a UFAC permaneça. Bom, eu vou falar um pouco, é bem diferente o tema da primeira aula, tá? É uma mudança do primeiro horário que vocês estavam aqui, É uma mudança grande de tema. Mas eu vou apresentar um pouco uma pesquisa que eu desenvolvi nos últimos 3 anos, junto com um grupo, por isso tem um monte de nomes aqui, ó, a equipe de pesquisa, eu coordenei a equipe, mas é uma equipe grande de pesquisadores. Aliás, vou começar falando dessa equipe e de como surgiu esse processo, para vocês entenderem, porque parece as pessoas que me conhecem, no geral, me veem pesquisando e escrevendo sobre o mundo do trabalho, precarização do trabalho e discussões mais recentes, reestruturação produtiva, Eu estudei muito reestruturação produtiva, uberização do trabalho, então esses temas são temas que fazem parte das minhas pesquisas. Aí de repente entra aí uma pesquisa sobre a atuação da Petrobras no período da ditadura. Então eu preciso explicar um pouco de onde vem isso. Primeiro que é uma pesquisa sobre o mundo do trabalho, vocês vão ver. E segundo que ela tem a ver com uma atuação minha já há alguns anos atrás na Comissão Nacional da Verdade. 2012, 2013, agora me foge exatamente os anos, acho que é isso. 2011 a 2012, se eu não me engano, 2013, acho que 2013. Naquela época, acho que depois de 1 ano e meio já de funcionamento da comissão, se constituiu um GT, um grupo de trabalho, o grupo de trabalho 13, que era o último, por isso esse número, as pessoas acham que tem a ver com a legenda do PT, mas não é, porque existiam 12 grupos de trabalho instituídos na Comissão Nacional da Verdade, e houve uma pressão significativa para que se formasse um 13º grupo de trabalho, que era o grupo de trabalho sobre repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical. A comissão, quem já viu o relatório, tem estudos sobre a repressão aos indígenas, sobre os mortos desaparecidos, enfim, ela tem uma série de temáticas dentro dela, e essa temática não estava inicialmente. Então há uma pressão para que se constitui esse GT, e nesse período eu fui convidada para ser pesquisadora desse GT e pesquisar os documentos da Petrobras. Por isso, depois de muitos anos, mais de uma década, volta essa pesquisa para ser feita. Porque na época, a comissão ela tinha o poder de solicitar abertura de arquivos. E a Petrobras estatal, certo? Então há uma solicitação na época da Comissão Nacional para que a Petrobras disponibilizasse os seus arquivos do período da ditadura para estudo, para pesquisa, porque a comissão estava funcionando, disponibilizasse para a comissão. A Petrobras faz isso, a minha posição como pesquisadora, parcialmente, ela disse que entregou tudo, mas não entregou, e depois eu mostro para vocês por que não entregou, tá? Tenho como provar isso, mas ela disse que entregou tudo, e é uma infinidade de documentos que ela entregou, tá? Mas não é tudo. E aí estava lá, aqueles documentos foram todos para o Arquivo Nacional, a sede
no Rio de Janeiro e em Brasília, esses estão no Rio de Janeiro, foram digitalizados e estavam ali disponíveis para se fazer pesquisa. Só que era tanta coisa, tanto documento, que a gente mal arranhou assim, o que tinha ali para se investigar. Então produzimos na época um relatório bem simples, inclusive por causa da correria que foi, que entra ali no relatório da Comissão Nacional da Verdade, dizendo que há de uma estrutura de repressão no interior da Petrobras que tinha sido modelo para as outras empresas. Quem lê o relatório vai encontrar essa afirmação que tem a ver com esse trabalho ali desenvolvido. O GT13, ele não investigou só a Petrobras, ele era um GT para investigar algo que nunca foi discutido no Brasil, até então de maneira significativa, não é que ninguém discutiu, mas de forma consistente, que é a participação das empresas e dos empresários no processo de constituição do golpe e da ditadura. Né? Sempre ficou a discussão, e vocês já devem ter esbarrado nisso nas aulas de história, ou alguma aula que eventualmente discuta a questão do golpe de 64, sempre as coisas ficaram ali margeando a ideia de que o golpe foi um golpe porque existiam duas forças em confronto, o do setor entreguista ao capital estrangeiro e de um setor nacionalista, e que aí, né, em função dessa disputa, teve o golpe. Né? Essa é uma leitura muito ruim do processo que aconteceu ali, é muito mais complexo que isso, né? É muito simplista desenvolver as coisas dessa forma, até porque no interior dessas aparentemente duas alas tem muitas diferenças. Né? Não existe uma homogeneidade entre aqueles que defendiam uma maior abertura com o capital estrangeiro, para o capital estrangeiro, ou daqueles que se diziam nacionalistas, etc. Né? Há nacionalismos, né? E dentro do que havia uma afinidade maior de abertura para o capital estrangeiro, também perspectivas diferentes, e a gente vai observar isso ao longo do período ditatorial, né? Em que essa postura da ditadura vai sendo modulada também ao longo do período ditatorial. Então, não é uma explicação convincente, certo? Ainda que seja muito forte e permaneça até hoje. Então, esse GT, ele põe em cena as empresas e os empresários, os interesses que as empresas e os empresários tinham no golpe de 64, a partir de uma perspectiva que está ali alimentada por um historiador uruguaio, que é o Dreyfus, né, que vai discutir a questão do caráter de classe do golpe no Brasil, vai estudar os órgãos de representação de classe do empresariado e como esses órgãos estão diretamente ligados à constituição da ditadura depois. Então há toda uma discussão do Dreyfus em relação a isso, e de uma tradição de pesquisa na Argentina. A gente teve muito contato nessa época da Comissão Nacional da Verdade, com os pesquisadores argentinos, fizemos curso de metodologia com eles, foi um convívio muito bacana nessa época, que foi retomado agora nesse período. E por que depois de 10 anos, praticamente, um pouco menos, a gente retoma essa pesquisa? Porque nesse período, veja como as coisas são demoradas, né? Longas, né? Às vezes a gente tem que esperar muito tempo, né? Eu já estava com essa pesquisa meio adormecida, sabe, em casa. E aí, de repente, há um tempo atrás, sai como resultado dessas pesquisas do GT, há uma discussão que vocês talvez tenham acompanhado, porque diz respeito a essa região, sobre a participação da Volkswagen no processo repressivo, né? Há até um documentário disponível na internet que fala desse processo, de como a Volkswagen fazia parte de uma estrutura de repressão, né? Ou seja, como ela colaborava com a ditadura para perseguir os trabalhadores dela. E desse inquérito que isso vira um inquérito no Ministério Público, desse inquérito contra a Volkswagen, que a Volkswagen é a empresa que está sendo ali iniciada, nasce um acordo um termo, agora vai me surgir, de ajustamento de conduta, um TAC. Né? Bom, esse TAC, entre as medidas que são lá acordadas no TAC, tem um valor alto de indenização que a Volkswagen tem que pagar por violar os direitos dos seus trabalhadores. E uma parte muito pequena desse dinheiro, eu gosto de frisar que é muito pequeno, porque é mesmo, devia ter ido mais, tá? Vai para a pesquisa. E aí, que instituição vai receber esse dinheiro para poder promover a pesquisa? Tinha que ser uma instituição de pesquisa, né, de preferência uma universidade, que tivesse alguma afinidade com esse tema da ditadura. Vai parar na Unifesp, por isso, na Universidade Federal de São Paulo, porque a Unifesp tem um órgão lá dentro
que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense. É para lá que vai o dinheiro, por estar ali CAAF, Unifesp, né? O CAAF era responsável à época pela investigação sobre os desaparecidos, as ossadas do cemitério de Perus, né? Eles faziam, estava na mão deles essa investigação e outras relativas a esse período. Então é um lugar que o Ministério Público considera que é o ideal para destinar esse dinheiro para que se possa abrir um edital para se fazer pesquisa sobre essas empresas. E aí na época, ó, se eu não me engano, 2021, eu estou meio perdida de quanto tempo foi isso, porque pandemia, pesquisa, foi uma coisa bem maluca tudo isso. Abre um edital com uma lista de 9 empresas a serem investigadas. As empresas foram escolhidas pelo Ministério Público, né, frente a indícios de que havia de violações nessas empresas, ou pesquisas iniciadas já, é o caso da Petrobras, e uma 10ª candidatura no edital que se podia propor qualquer empresa e eles iam avaliar qual era o melhor projeto e acatar. Nós inscrevemos, essa equipe aqui, né, a gente se articulou, vieram atrás de mim, disse, Lucy, precisa fazer o projeto. Mas, gente, nessa altura eu estou cheio de coisa para fazer, não. Tendo fazer o projeto sobre a Petrobras e tal, aí montamos a equipe, fizemos o projeto, participamos do processo seletivo, fomos aprovados lá na seleção, nosso projeto foi selecionado, e aí começou a pesquisa, né? A equipe, ela tem uma característica muito legal, porque todos têm alguma relação com o tema, né? Eu já tinha pesquisado lá atrás, junto com a Cláudia era do GT13 também, participou do processo de constituição da discussão da Volkswagen também. O Alex Ivo e o Carlos são, depois eu falo da Márcia, o Alex e o Carlos são da Bahia, um do Instituto Federal da Bahia e outro da Universidade Federal da Bahia, e também já tinham pesquisado nas suas pesquisas individuais a Petrobras, tinham esbarrado nesse tema da Petrobras. O Alex, inclusive, uma pesquisa sobre sindicalismo petroleiro, ele é a tese de mestrado, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado dele é sobre isso, sindicalismo petroleiro. O Júlio, na época, estava fazendo o doutorado dele, o Júlio é da Federal Fluminense, estava fazendo o doutorado dele, estava pesquisando o beneficiamento empresarial na ditadura militar, via Petrobras, né? A Márcia, ela é incorporada na equipe depois que a gente ganha o edital, né? Porque a gente achou que ela tinha muito a contribuir, então trouxemos a Márcia, ela é advogada, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Marcos e Vitor o Marcos colega meu da UFAC, com uma particularidade, eles dois também entraram com o projeto já em andamento. Quando o projeto começou a andar, Marcos entrou em contato comigo e disse assim, Lucy, e os indígenas? Eu disse, meu Deus, a gente não vai conseguir dar conta de tanta coisa, né? Porque era uma coisa enorme, a pesquisa, eu conheci o acervo era absurdamente grande, né? E aí ele disse, não, mas tem que entrar, o Bruno está pesquisando isso. O Bruno é o Bruno Pereira, né, que foi assassinado no Vale do Javari. E o Acre, vocês não sei se têm noção geográfica da coisa, mas o Acre está assim, numa pontinha do mapa nosso, no mapa do Brasil, fazendo fronteira com o Amazonas, né? E nessa pontinha, muito próxima do território do Acre, está o Vale do Javari, que é um território com várias etnias indígenas habitando naquele lugar. E, bom, ali foi assassinado o Bruno e o Dom, e o Bruno era cunhado do Marcos, né? Na época ainda não tinha sido assassinado, e o Marcos disse, olha, o Bruno está pesquisando os trabalhadores terceirizados que atuaram lá em contratos da Petrobras, e como isso atingiu os povos indígenas. E o Vitor é a pessoa que está também fazendo essa pesquisa com ele. A gente, bom, bora, vem para dentro da equipe e vamos pesquisar o Vale do Javari também. E aí eles entraram com essa missão de olhar para esse recortezinho da atuação da empresa nas populações indígenas. Então já viram que é enorme a coisa, né? Ainda tem muita coisa para pesquisar. Fica o convite para quem quiser. A gente pretende continuar alguns braços de pesquisa dessa pesquisa, porque ainda tem mesmo muita coisa, depois eu posso falar para vocês o quê, né? Bom, aí a gente teve, com esse processo de pesquisa, um monte tem um monte de desafios, né? Primeiro, desnaturalizar a ideia de violação de direitos, né? É muito curioso isso, porque quando você fala, e às vezes a gente conversava sobre isso com as pessoas,
depois isso vai ficar mais claro para vocês na medida em que eu vou expondo, sobre algumas formas de atuação da empresa com os seus trabalhadores, não só dessa empresa, mas das outras 10 empresas, das outras 9 empresas. Depois se abriu investigação de mais 3. Então, ao todo, o CAAF coordenou 13 pesquisas. Né? Vou ver se lembro aqui. Aquela empresa que eu disse para vocês que era a Coringa, que ninguém sabia qual era, que virou Aracruz, que é uma empresa de celulose. Né? A pesquisa se deteve ali a região do Espírito Santo, né? Onde essa empresa atua até hoje. Petrobras, Aracruz, Docas de Santos, né, do Porto, a empresa portuária, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Folha de São Paulo, Paranapanema, aquela Cobrasma, que é uma empresa metalúrgica, Itaipu, binacional, né? Fiat, eu acho que entrou na segunda leva, Fiat. Não, entrou na primeira leva, a Fiat, que era uma automobilística, e tinha mais uma, que eu não estou agora lembrando. Depois entraram 3 empresas, Embraer, e mais 2 de Minas Gerais. Agora, não sei, não me lembro exatamente, depois eu posso mandar a lista para vocês completa disso, etc. Não era Ultragás? Não era da Ultragás, não. Depois eu lembro, talvez até tenha anotado aí. E quando a gente fazia reuniões lá no CAAF, havia sempre uma conversa entre nós de que, num país em que a violação de direitos é tão constante, né, quando você discutia algumas formas de violação de direitos, as pessoas diziam assim, mas isso acontece até hoje. Assim como quem diz assim, vocês estão investigando algo que na verdade não tem a ver com esse período, acontece até hoje, né? E a gente dizia, olha, primeiro que não é assim, né? De que o fato de você ter violações de direitos num contexto ditatorial não é igual a você ter violações de direitos num contexto em que os sindicatos estão funcionando, os movimentos sociais estão atuando. Então são contextos completamente distintos, certo? Absolutamente distintos. 2, se acontece até hoje é porque tem algo muito mal realizado nesse processo de transição do período ditatorial para o período atual, em que há muita herança do período ditatorial prevalecendo até hoje, né? 3, parte do que acontece até hoje tem a ver com a relação capital e trabalho, né? Que é uma relação de exploração e de opressão, enfim, mas não dá para naturalizar de que as violações então sejam ok, né? Tá tudo certo, não tá. Então, a gente tinha essa coisa, esse desafio. 2, tornar visível a participação das empresas e empresários, não somente no golpe, mas nas ações posteriores. E aí é muito interessante, porque no começo se fala de cumplicidade das empresas com o golpe e com a ditadura, e ao longo da pesquisa a gente vai ampliando essa ideia, dizendo não é só cumplicidade, mas colaboração também. Né? Eles não só foram cúmplices, como colaboraram diretamente para que funcionasse o regime da maneira como funcionou, funcionasse a repressão da maneira como funcionou, porque se beneficiaram disso, né? Então, não era só isso. E redimensionar o alcance da ditadura sobre a população brasileira, em particular sobre a classe trabalhadora. Por quê? Porque por razões muito justas, inclusive, né, no período posterior à ditadura, o que ficou muito evidente era de que havia um grupo de pessoas que tinha sido torturada, morta, perseguida de maneira violentíssima pela ditadura. E, no geral, se atribuía essa perseguição a esse grupo ao fato dessas pessoas terem se engajado em algum tipo de luta de oposição à ditadura, em particular a luta armada. Né? Esse é o imaginário que ficou, né? Ou seja, foi perseguido quem de alguma forma fez uma oposição mais organizada à ditadura, e particularmente aqueles que participaram da luta armada. Sem dúvida nenhuma, esse pessoal foi muito perseguido, né? E em nenhum momento aqui quero minimizar ou deixar isso menos grave do que foi. Mas não é só esse setor, né? Ou seja, o que a gente quer discutir é de que quando há uma ditadura num país, né, o país inteiro é vítima dela, né? E aí alguns segmentos mais, outros menos, e no caso da classe trabalhadora, há ali uma intencionalidade muito efetiva em relação a esse segmento, porque tem a ver com um projeto, né, de poder ampliar a intensificação do trabalho, a exploração do trabalho, para gerar, inclusive,
o tal do milagre econômico que se gerou ali na década de 70, ou seja, não se faz isso sem muita repressão, sem muita intensificação do trabalho, né, sem uma forma muito peculiar das relações de trabalho no país. Então, enfim, daí a ideia de quem são as vítimas, ou seja, como que parte delas é essa oposição organizada, mas é mais do que isso, né, como uma forma de ampliar essa visão sobre o período ditatorial. E daí as 3 designações que vão surgindo desse período, que não são conceitos, tá? É bom ficar claro, não é um conceito, não é uma teoria que estrutura essa ideia como algo conceitual, né? Mas é uma designação mesmo. Então vocês vão encontrar autores que se referem ao período ditatorial, dizendo só que foi uma ditadura militar, né? Vão encontrar pessoas que vão falar de uma ditadura civil-militar, né? Mais comum, né? O civil-militar tem sido cada vez mais comum. E a gente adotou a linguagem de falar de uma ditadura empresarial-militar, né? Aí as pessoas podem dizer, nossa, mas que exagero, né? Para nós não é, entendeu? A ideia do civil, ela gera uma certa ambivalência, né? Eu lembro que numa atividade que eu estava aqui, que estava, acho que Crimeia junto comigo na mesa, né? Ela chegou a dizer que ela não gostava dessa ideia do civil-militar, porque dava a impressão que ela, por exemplo, como civil, teria participado da ditadura, né? Então que ela preferia chamar só de ditadura militar. E aí depois, na minha fala, eu falei para ele, por isso que a gente usa a expressão empresarial militar, porque o empresarial militar qualifica o elemento civil. Não é qualquer civil, né? Há uma qualificação de classe nesse elemento civil. Ah, mas teve gente que não era do empresariado, que apoiou, etc. Sim, mas o apoio desse segmento é substantivo, né? Não é um apoio secundário, não é uma ida numa passeata de apoio, não é uma fala, tudo bem, está ótimo, não é isso, né? Há um apoio significativo de setores importantes do empresariado brasileiro ao processo da ditadura. Então, quem tiver contato com os textos da gente ou com o livro vai ver que a gente usa essa expressão. Bom, vou falar um pouco de onde a gente partiu. Tá tudo bem até aí? Tá? Pode seguir assim, nesse ritmo aqui? Tá de boa? Então, você organizou, esse daqui eu vou passar para vocês darem uma olhada. Tá? Pode seguir, de boa, tá? Então tá bom. Acho que eu já falei um pouco disso, né, de quais foram os caminhos, né, os fundamentos teórico-metodológicos que a gente foi trilhando para fazer a pesquisa, desde lá de trás, mas agora de uma maneira mais detida, né, do que naquela correria lá atrás da Comissão Nacional da Verdade, que é a produção latino-americana. O Brasil bebe muito dessa produção latino-americana sobre o período ditatorial, porque a gente está atrasado em relação aos outros países, no sentido do reconhecimento do que foi a ditadura, das vítimas da ditadura, como, por exemplo, os estudos no Chile, os estudos da Argentina, né, do Uruguai, ou seja, de outros países latino-americanos, são muito mais extensos do que o nosso em relação à ditadura, ainda que a gente tenha avançado bastante nesse sentido. Então há ali toda uma produção latino-americana alimentando a pesquisa nossa, particularmente em relação à questão do empresariado, da participação empresarial. A Argentina tem muita produção em relação a isso. A Argentina tem, inclusive, um processo que ficou muito famoso, que é o processo contra Ford, né, que tinha prisão dentro da planta da empresa, né? Enfim, depois, quem tiver curiosidade, eu posso compartilhar materiais. As pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito do GT13 e as pesquisas individuais que foram se somando aí. A gente também bebeu muito do campo da justiça de transição, né? Lemos as sentenças, parte, não todas, né? Mas parte das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, que vem discutindo cada vez mais essa noção de justiça de transição, como aplicá-la a diferentes situações, e não só para situações relativas a regimes ditatoriais, né? É muito interessante vocês tomarem contato com isso. Por exemplo, eu peguei há um tempo atrás o relatório das pesquisadoras lembram da confusão toda envolvendo o Boaventura de Sousa Santos, certo? Lá em Portugal, né? Aquilo gerou um relatório da universidade e gerou um contra-relatório das vítimas, né? E é muito interessante o contra-relatório delas, como elas acionam a justiça de transição para discutir a situação da estrutura institucional daquela universidade que impede que a justiça seja efetivamente feita, né? Então, a justiça de transição, ela não se limita só a tratar de questões relativas a regimes ditatoriais,
mas, né, ela tem muito peso em relação a esse período, e tem algumas vitórias nossas do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, a gente foi aí, a partir daí, observando e bebendo dessas fontes as diversas formas de violência que tinham sido utilizadas pelo Estado e pela empresa, que danos isso tinha causado aos grupos atingidos, e chegamos inclusive a desenhar, a título de sugestão, só depois eu digo por que só de sugestão, algumas medidas de reparação a esses grupos. O caso Volkswagen eu já falei, deixa eu seguir aqui para... eu acho legal a gente pensar nessa construção da pesquisa, né? Como que a gente foi construindo a pesquisa. A gente tinha algumas perguntas, né? Que a gente tinha em mente, né? Que a gente devia responder no processo de pesquisa, né? Parte delas era como se havia se constituído essas formas de cumplicidade e colaboração entre a empresa e o Estado brasileiro, ou seja, como que tinha se dado isso? Essa é uma pergunta fundamental. Se a gente estava dizendo que havia uma colaboração entre empresariado e Estado brasileiro para reprimir os trabalhadores dentro e fora dos locais de trabalho, né? Ou seja, que estrutura era essa que tinha sido gerada, como isso tinha se dado efetivamente, né? A partir daí, se de fato isso existia, a gente sabia que existia, porque a gente já tinha tido contato com os documentos lá no período da Comissão Nacional da Verdade, né? Quais violações haviam sido cometidas e com que interesse, ou seja, por quê que se estava violando direitos daquela forma, ou seja, o que estava por trás, o que lastreava aquelas violações, né? Quais indivíduos e grupos sociais tinham sido atingidos em seus direitos fundamentais. Depois eu não sei se vai dar tempo de chegar a esse ponto aqui, mostrando para vocês, mas nós identificamos 7 grupos diferentes de atingidos por violações, né? Ou seja, não eram só os trabalhadores da Petrobras, a gente foi desmembrando isso, né? E fomos construindo esse desmembramento no processo de pesquisa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro pesquisar, tá? Assim, quem quer me deixar feliz é me pôr dando aula e pesquisando. Se eu pudesse, eu fazia isso. O resto, essas drogas, que está gravando, né? De ficar preenchendo burocracia em sistema, eu implodia tudo isso e ficava só com meus alunos e fazendo pesquisa, estava bom demais, a vida ia ser feliz, né? Mas aí a gente tem um monte de burocracia cada vez mais para fazer, né? E, enfim, esse inferno que virou a vida da gente, né? Mas voltando a essa coisa, a gente foi uma vez, para vocês terem noção dessa construção de quem são as vítimas, a gente foi uma vez fazer uma entrevista no Rio de Janeiro com um petroleiro anistiado, já um senhor de mais de 80 anos. Pensem, são pessoas que viveram 64, né? Vivenciaram 64 na refinaria, parte delas, né? Enfim, fomos lá na casa dele fazer entrevista com ele. Aí estamos lá sentados na sala, estava eu, o Alex, o Carlos, né? Na sala dele, conversando, estava a esposa, a filha e ele lá, ele contando, né? Do que tinha acontecido, e ele dizia o seguinte, ele dizia, eu fui preso, eu fui perseguido, mas quando eu fui preso e quando eu fui perseguido, para a minha família não faltou nada, porque a minha irmã, ela tratou de cuidar de tudo, para que nada faltasse para eles, e ele repetia isso com muita, né, assim, ele não estava mentindo, na verdade ele estava, aquilo era algo que confortava ele, saber que a família tinha ficado amparada pelos familiares dele, e de que a repressão que atingiu ele foi torturado, preso, né, não tinha se transbordado para a família dele como um todo. Mas toda vez que ele falava isso, a esposa dele, também idosa, que estava assim na minha frente, ela fazia assim. E eu balançava a cabeça, né, dizendo não, né, não foi bem isso, tal. E eu fui vendo aquilo e eu disse, bom, estamos em 3 aqui, né? Por que a gente precisa ficar em 3 nessa sala, se eu posso pegar ela e levar ela para um quarto e conversar com ela, né? Aí levantei e disse assim, bora. Aí ela disse, vamos. Aí fomos para o quarto dela, gravei uma entrevista com ela, pedi autorização, claro, perguntei se ela queria falar comigo, e aí gravei a entrevista com ela. E aí ela foi contando o que era a vida deles no período da repressão ao marido dela. E ela chorou na entrevista, ela dizia que ela escutava até hoje, faz 2 anos. Ela já tem bastante idade. Ela escutava o barulho do carro rondando a casa dela, né? Então, assim, vejam que
Isso abre uma perspectiva de que, além dos trabalhadores diretamente atingidos, os familiares dos trabalhadores. Então você já tem um outro grupo ali, certo? Quando você vai olhando os documentos e investigando, você vai vendo que há uma perseguição particularizada aos dirigentes sindicais. Né? Esses aí, nossa, o envolvimento com o sindicato ou com o partido político dava a eles um grau de perseguição, de violação dos direitos deles, muito superior ao que se observava em outras vítimas. E assim a gente foi desenhando, né, os grupos de vítimas ao longo da pesquisa, ou seja, a gente não sabia isso a priori. Né? A pesquisa vai nos fornecendo elementos para desenhar esses 7 grupos, que depois eu descrevo melhor para vocês. Então, quais são os indivíduos ou grupos, né, e como, em que eles foram atingidos, quais danos foram causados a esses indivíduos e grupos sociais. O exemplo que eu dou para vocês dessa companheira, esposa desse petroleiro, demonstra que os danos não são danos materiais só, são traumas psíquicos, né, que ficam na pessoa, né, privações, né, de várias ordens, de convívio familiar, né, em relação aos filhos. Ela me conta na entrevista que num período que eles ficavam escondidos, os filhos pulavam o muro de um terreno desses de antena de chesf, para poder catar chuchu que tinha plantado nesse terreno, porque eles comiam chuchu, não tinha outra coisa para comer. Né? Então vejam, né, como que a gente vai ali ampliando esse processo e entendendo os danos causados sobre esses grupos. Como que a gente pode comprovar documentalmente, testemunhalmente as violações cometidas. Esse é um pepino grande, porque no Brasil há uma compreensão da justiça que você só comprova a violação se você tiver documento. A fala, o depoimento, não tem o mesmo valor que o documento. Na Argentina tem. Né? Quem já viu aquele... Tem um filme recente, alguém depois se quiser dar uma olhada aí, porque eu não vou lembrar o nome, sobre a ditadura argentina, relativamente recente, tem uns 2, 3 anos, né, em que eles falam os primeiros julgamentos, né, dos ditadores, etc., dos militares envolvidos com a ditadura, e ali vocês vão notar que o depoimento testemunhal na Argentina tem um peso muito grande, né, a fala das pessoas, o que elas afirmam ter vivido. No Brasil, não. No Brasil, o peso é o documento escrito, e não é muito fácil, né, às vezes, você comprovar que alguém foi perseguido com um documento. Você tem que dizer, olha, está aqui escrito que aconteceu tal coisa, tal. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas, apesar disso, a gente se valeu muito dos depoimentos orais e cruzamos eles com os documentos escritos e obviamente, valorizamos esses depoimentos orais. E depois o desafio de como promover reparação, mas essa é uma outra discussão. Fonte documental, a gente foi para o mundo, tá? No Arquivo Nacional, os principais documentos da Petrobras estão aqui, ó, nessa divisão de informações da Petrobras, que é uma série, um fundo, né? É um fundo documental que tem no Arquivo Nacional. Depois até fala um pouco desse fundo, mas não dá você não tem como ficar só nele. Então, quando você vai abrindo a pesquisa, você vai entrando nos outros fundos, porque tem coisa em tudo que é lugar. Então, a gente entrou muito no fundo do Centro de Informações da Aeronáutica, no próprio fundo da Comissão Nacional da Verdade, enfim, nesses todos que estão listados aí, não vou ficar lendo para não... Depois eu posso compartilhar com vocês os slides, para não ficar perdendo muito tempo com isso. Né? E depois outros arquivos, né? O acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é uma preciosidade. Tem uma parte do acervo, inclusive, que não está digitalizada ainda, que a gente ficou dias lá dentro, olhando a papelada que tinha lá, achando muita coisa lá, muita coisa. O acervo da FUNAI, né? Aí em relação aos povos indígenas. O acervo do CPDOC, né? Da Fundação Getúlio Vargas. O acervo dos Sindicatos Petroleiros da Bahia, depois eu preciso falar sobre isso. OAB de São Paulo, por causa da Vila Socorro, que eu vou falar depois. E documentos de imprensa, documentos da Petrobras obtidos a pedido do Ministério Público, a gente fez solicitações. Né? Esse acervo do Sindipetro, a gente achou pouca coisa. Na verdade, a gente usou o acervo do Sindipetro para ver acidente de trabalho num determinado período na refinaria da Bahia, porque, no geral, os sindicatos não têm acervos porque as sedes foram violadas o tempo todo. Né? O Sindicato dos Petróleos da Bahia sofreu intervenção 3 vezes durante
o período ditatorial, teve diretorias impostas, né, pela ditadura, enfim, arquivos deteriorados. Então, os acervos do sindicato desse período são muito... não tem muita coisa, não. A gente acha mais coisa do sindicato no DOPS do que no sindicato, né, no acervo do DOPS. Aqui estão alguns dos nossos entrevistados. A gente fez 24 entrevistas, né, nesse eixo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, o que significa que falta bastante, tá? Porque a Petrobras está em outros lugares, a gente não conseguiu alcançar as outras regiões, mas resolvemos focar nas principais refinarias e nas refinarias que estavam ali, existiam já desde 64. A gente usou esse critério de seleção. Vamos pegar as mais antigas para dar conta desse processo de maneira mais aprofundada, e depois, num segundo momento da pesquisa, a gente vai para outras regiões, né? Essas figuras são fantásticas, assim, esses petroleiros, assim, as histórias deles são muito bacanas. Tem um capítulo no livro que eu tento um pouco falar dessas histórias, que é o capítulo 2 do livro, né, contar um pouco dos depoimentos deles, sobre a trajetória de vida deles. Uma parte desses trabalhadores participou do processo de construção das refinarias e depois virou trabalhador da refinaria. Outra parte, como o Germino, por exemplo, entrou na década de 70, então é mais novo que os demais, né? Mas a maioria deles está aí com 80 e tantos anos, metidos até o último fio do cabelo nas associações de anistiados. Eles até hoje atuam nessas associações, né? Isso dá sentido à vida deles, né? Eles canalizaram o processo que eles sofreram numa ação coletiva, e isso faz muito bem para eles. Pelo menos foi essa impressão que a gente teve, porque as histórias são muito duras, né? As histórias que eles contam. Deixa eu ver. E a gente entrevistou mais um monte de pessoas, né? Além deles, além desses petroleiros, pessoal ligado ao caso da Vila Socó, moradores, né? E algumas entrevistas que foram cedidas, tinham sido realizadas pelo Bruno e que a gente pôde ter uso dela na pesquisa. Qual o percurso, né, que a gente perseguiu aí? Tentar entender as ações no contexto do golpe. Depois que a gente tentou entender essas ações dos militares na empresa no contexto do golpe, a gente tentou reorganizar, remontar a estrutura de repressão que foi erguida no interior da empresa. Eu já tinha feito isso com Cláudia lá no período da Comissão Nacional da Verdade, mas era uma coisa inicial. Dessa vez a gente conseguiu aprofundar isso. Eu já vou mostrar para vocês como ela funcionava. Depois a gente foi tentando identificar como que ela operava, né? Qual era a maneira que ela operava, como ela tinha, quais conexões ela tinha interna e externamente, em que ciclos do período histórico que a gente estudou havia uma acentuação ou não da repressão, e a gente identificou pelo menos 3 ciclos, ou seja, 64, né? Logo após o golpe há uma acentuação muito grande da repressão. Isso dá uma amenizada ali por 65, 66, e aí em 67, 68 volta novamente, se estende até 69, e depois a gente vai ver esse ciclo de repressão se acentuando novamente ali no final dos anos 70. Né? Uma discussão que eu acho que é importante, que tem um dos capítulos que a gente trata disso, que é o regime fabril, né, e como que ele se modifica no contexto ditatorial. Ou seja, só para vocês entenderem, essa ideia de regime fabril é uma expressão conceitual usada por um outro pesquisador, que é o Murilo Leal, que é historiador, e ele tem um texto que é muito bom, muito simpático, um texto curto, assim, muito bacana, em que ele discute como que essas relações de trabalho, é isso que ele está chamando de regime fabril, a maneira como o trabalho é organizado e gerido no interior dos locais de trabalho, né, como que essas relações de trabalho ganham uma característica peculiar num contexto ditatorial, onde estão suprimidas qualquer possibilidade de reação, né, de contestação delas. As populações vulnerabilizadas, que eu já mencionei, os grupos e os beneficiamentos. Vamos seguir para dar tempo. Bom, aí está o livro, né? Ele resulta de um relatório de pesquisa, um relatório que a gente entregou para o Ministério Público Federal e que deu origem a um inquérito que está aberto. Tem um inquérito aberto no Ministério Público,
que resulta dessa contribuição, dessa pesquisa e das outras também, certo? Tem vários inquéritos de diferentes empresas abertos no Ministério Público. E aí, o livro, ele não é uma reprodução do relatório. Eu acho, na minha opinião, ele é melhor do que o relatório. E eu vou dizer por quê. Não é porque a gente não se aplicou no relatório. É porque o relatório, a gente estava muito preocupado, como era um relatório do Ministério Público, e isso ia virar um inquérito, e evidentemente a empresa teria acesso a esse relatório, tudo, óbvio, né? A gente se preocupou muito em opinar pouco, né? E apresentar muita prova, muita evidência do que a gente estava afirmando, né? Então ele tem pouca, em algumas passagens, ele tem pouca análise da coisa e mais a descrição do que estava acontecendo ali. Tal coisa aconteceu, tal coisa, esse é o documento que comprova, tal. E no livro a gente se deu a liberdade de analisar, de chamar autores para refletir sobre o que a gente tinha achado, de incluir capítulos que não existem no relatório, né? Então tem alguns capítulos no livro que não são coisas novas, que não estão no relatório, que não cabiam no relatório, mas no livro cabiam. Então o livro eu considero que é melhor do que o relatório. O que acontece ali nos 6 primeiros meses, né? Já falando um pouco dos resultados da pesquisa. Tudo bem? Pode seguir assim? Tá de boa? Tá? Se tiver muito chato, você fala. Não? Cansativo, né? Às vezes tá, né? Falando. Tá de boa. Então tá. O que acontece ali a partir do golpe de 64? A Petrobras, ela é uma empresa muito particular, porque ela é uma empresa tida, até por conta vejam, a gente está num contexto socioeconômico global ali nos anos 50, 60, que o petróleo é uma matéria-prima fundamental, né? Se fala muito, inclusive, alguns autores falam da sociedade do automóvel, né? Ou seja, as coisas passam a depender cada vez mais dessa matéria-prima, né? E a gente também tem outros produtos que vêm do petróleo, como o plástico, por exemplo, né? Então, não é um produto qualquer, certo? É um produto cobiçado, né? Mundialmente, né? E a gente passa a ter uma empresa aqui no país que explora petróleo e que acha, né, locais de exploração do petróleo com relativa abundância. Então, enfim, ela passa a ser vista num país periférico como o nosso, que está no processo de industrialização, como um passaporte para a modernidade. Ou seja, aí, né? Ou seja, é a empresa que pode nos dar a possibilidade de galgar um espaço de país desenvolvido, de país que, como a ditadura falava, né, do país do futuro, né? Ou seja, essa ideia de que a gente vai chegar lá. E lembrem que todo o processo de industrialização nosso, nos anos 50, está muito organizado em torno da indústria automobilística, certo? Então, o petróleo tem um peso muito particular e o controle dessa empresa desde o início dela, muito cercado pela presença de militares. Então, a presença dos militares na Petrobras não é uma inovação do golpe de 64, ela já existia no período anterior, porque o setor dos militares brasileiros, muito atuantes na política nacional nesse período, inclusive, viam essa empresa como uma empresa estratégica, do ponto de vista da segurança nacional e do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Né? Claro que a gente está falando de uma dada forma de entender segurança nacional e de uma dada forma de entender desenvolvimento nacional, certo? Mas então, ela é vista como uma empresa-chave. A discussão em relação à Petrobras no período que antecede o golpe está sempre muito forte. E quando o golpe acontece, é muito interessante de que as refinarias da empresa são imediatamente ocupadas pelas Forças Armadas. Imediatamente ocupadas. Ou seja, há um planejamento, né, de que ali não pode haver resistência, e se houver, tem que ser contida. Até porque o movimento sindical petroleiro, no período que antecede o golpe, é um movimento bastante fortalecido. Né? Os sindicatos petroleiros, ali nos anos 60, conseguiram construir uma identidade nacional na luta dos petroleiros por piso comum, salários iguais, alguns direitos que eram muito fragmentados nacionalmente. Há no Brasil
antes de se nacionalizar a produção de petróleo, de se incorporar a atividade que era feita por empresas privadas, pisos salariais diferentes, por exemplo. Então você tinha na iniciativa privada um piso salarial, naqueles que eram contratados pela empresa estatal, um piso salarial superior. Trabalhadores da Bahia recebiam, sei lá, muito abaixo do que trabalhadores da refinaria de Cubatão, por exemplo. Então esse tipo de diferenciação e um fortalecimento do movimento sindical num período em que há uma acentuação das lutas sociais no Brasil, que é a década de 60, faz com que o movimento petroleiro se fortaleça muito. Então, havia sim promessa de reação ao golpe, né? Defesa do governo João Goulart por parte dos petroleiros, e há, como contrapartida, a ocupação das refinarias já nas primeiras horas do golpe. As refinarias estão ocupadas. Isso não quer dizer que não há resistência. Há muita resistência, há histórias assim muito assim incríveis sobre isso. Posso contar rapidamente. Dá tempo, né, Gabriel? Tá bom. Acho que eu já tinha dado uns 2 dias. A gente fez uma entrevista que eu adorei. Os petroleiros, eles gostam de escrever. É incrível isso, sabe? Eles têm livros falando das histórias deles. Então, assim, eu tenho em casa uns 3, 4 livros de petroleiro contando as histórias deles, tal. Eles têm... E eu tinha acabado de sair um livro de uma figura que é o Mauro da Cunha, que é um senhor já, que viveu 64, já mais de 80 e tantos anos, né? E eu li o livro eu tinha lido... eu esqueci de trazer, eu ia trazer os documentos do arquivo para vocês, esqueci. Eu tinha lido a ficha do Mauro, de perseguição política dele, a ficha que a Petrobras constituiu sobre ele, o dossiê sobre ele. E ele é acusado no dossiê de ter montado uma central de comunicação clandestina dentro da Petrobras. E na época que eu li, eu disse assim, não é possível, né? Estão inventando isso para acusar esse trabalhador, né? Não é possível, né? Na minha cabeça, né? De que era assim, porque era muito comum isso, acusar as pessoas de coisas que elas não tinham feito para poder incriminá-las, né? E aí fui para a entrevista com o Mauro, né? Ele acompanhado do filho. Eles andam todos, a maioria deles anda acompanhado com os filhos, né? Mas são mais idosos, né? Os filhos estão sempre juntos. O Mauro tem um filho que é advogado, e aí a gente se encontrou com ele lá em Santos, tal, eu e Cláudia, e começamos a entrevista. E aí ele me entregou o livro que ele tinha escrito, né? E aí eu disse, Mauro, e aí começou a contar, tal, né? Eu disse, e essa história de que te acusam de construir uma central de telecomunicação, né, paralela dentro da refinaria? É verdade. Aí o filho dele, eu lembro muito da cara do filho dele, ele fazia assim com a cabeça comigo, meu Deus. Eu disse, como assim é verdade? Me conta isso. E não era uma delícia fazer as entrevistas, sabe? Algumas, né, quando não tinha as histórias de tortura, tá? Essas histórias eram muito... Mas como assim, né, é verdade? Isso nós fizemos mesmo, né? Porque quando eles ocuparam, a gente ocupou a refinaria para resistir ao golpe, defender a Petrobras, porque eles estavam, na cabeça deles, defendendo a Petrobras, sim, né? Ou seja, contra os golpistas que estavam derrubando um governo constituído. Então, eles estavam ali na defesa da empresa. Quando a gente ocupou a refinaria para defender a Petrobras, chegou lá o militar, que agora me fugiu o nome, é bem conhecido, inclusive ele, e queria prender todo mundo. E eu tinha um colega que era o cara que trabalhava na telefonia da empresa, né? E aí a gente resolveu montar uma central clandestina, né? E aí a gente interceptou a ligação do general mandando prender todo mundo na refinaria. Essa história ele conta no livro dele. E aí mas eu olhava assim, eu não acredito que eles fizeram isso. Aí diz que o general liga e diz assim, é para prender todo mundo que está aí. Prende todo mundo, né? E aí, há uma ordem de prender todo mundo. E aí o que eles fazem? Eles fazem uma ligação para o general que está dentro da refinaria e dizem assim, suspende a ordem, por enquanto. Aí suspendeu-se toda a prisão dentro da refinaria, porque tinha uma contra-ordem de suspender pela central clandestina. Nesse momento em que eles dão essa contra-ordem, né, fajuta, né, mas que tem função, eles
colocam o que eles chamam eles chamavam, se eu não me engano, eles chamavam de o pombo, que era um menino que tinha dentro, um funcionário, que ia avisando todo mundo, vaza que vai ter prisão, vaza que vai ter prisão. E aí, nessa contra-ordem, eles conseguiram tirar muita gente de dentro da refinaria para que não fosse preso. Até que chega uma nova ligação do comando das Forças Armadas, dizendo assim, o que aconteceu que não chegou preso ninguém até agora? Aí os caras se dão conta que tinha gente interceptando as ligações e dando contra-ordem dentro. Aí começa uma confusão dentro da refinaria para achar quem estava fazendo isso. Por isso ele é acusado de sabotar a comunicação da empresa e de criar uma rede de informação clandestina. Mas o que mais me impressionava nessas entrevistas era a coragem desse pessoal, entendeu? Era um pessoal muito batalhador, muito corajoso e muito convicto do que estavam fazendo ali e evidentemente com histórias maravilhosas para contar desse processo de resistência ao golpe. O que eu não sei qual é a formação de vocês, mas para quem vem das ciências humanas, o que é muito interessante, porque se construiu uma narrativa sobre o golpe no Brasil de resistência, né? De que o golpe foi um passeio, e os militares resolveram dar o golpe e que ninguém resistiu. Isso não é verdadeiro. Ainda que a resistência que tenha acontecido não tenha sido à altura de barrar o golpe, né? Ela aconteceu e aconteceu em diferentes categorias. Os petroleiros são parte dessa história de resistência, né, conforme a gente pôde observar nos documentos. Então, enfim, há um processo de ocupação das refinarias, de invasão das entidades sindicais, em Santos, inclusive, no dia anterior ao golpe, né, a entidade é ocupada, né, prisões dentro e fora das empresas, relatos de tortura dentro da empresa, né, e inclusive tortura psíquica, por isso as entrevistas são muito interessantes, né. Nas entrevistas isso tem coisas que não estão nos documentos, estão no depoimento, né? Há uma entrevista na Bahia em que os nossos colegas que estavam lá na Bahia fizeram, em que o trabalhador, acho que tem até um trecho dessa entrevista aí nessas slides, ele conta que havia no presídio que ele ficou, ele foi preso na Petrobras e foi levado para um presídio em Salvador. Nesse presídio em Salvador se fazia uma simulação de fuzilamento, né? Que era isso? Ou seja, estava todo mundo aqui preso, chegava um militar e dizia, fulano, venha, você vai. E aí levava aquele fulano. Quem estava na cela escutava depois o barulho das armas e o suposto fuzilamento daquela pessoa, né? E essa pessoa era de fato colocada numa situação dessa. A gente entrevistou um trabalhador que passou por isso, né? Em que ele foi colocado num determinado local, as armas foram apontadas para ele, e quando os tiros saíram, não eram tiros de verdade, ou seja, não era um fuzilamento, né? Mas quem estava na cela acreditava que ele tinha sido fuzilado, e ele conta que após a experiência ele quase não conseguia ficar em pé, de tanto nervoso que ele tinha passado, né? Então há um processo, é muito interessante isso, porque quando a gente pergunta para esse trabalhador se ele tinha sido torturado, no primeiro momento ele diz, não fui. Porque é outra coisa que a gente precisa desconstruir, né? A ideia de que a tortura é a tortura física só, né? E aí depois, com o tempo, no diálogo da entrevista, ele diz assim, fui sim, né? E ele foi, né? Ele passou por uma tremenda tortura psicológica, né? De ser submetido a uma suposta, um suposto fuzilamento e outras situações a mais no interior do presídio, como a história de não poder tomar banho e uma série de outras histórias que eles vão contando. Há locais de tortura dentro da empresa também. A gente identificou 2. Um na refinaria de Mataripe, um alojamento que o Carlos já tinha identificado nas pesquisas anteriores dele, que chamava Alojamento 200, que a gente tem histórias de trabalhadores que tiveram suas unhas arrancadas dentro desse lugar. E identificamos também uma sala de tortura na refinaria de Duque de Caxias, mais exatamente na fábrica de borracha, né? Esse é um depoimento que eu colhi em Duque de Caxias com um trabalhador que me contou sobre a existência desse local e de que eles entravam nesse local, que ele entrou nesse local, nesse período, fingindo que estava limpando o lugar, né? Ou seja, ele era servente da refinaria, ele entrava lá para ver quem estava lá dentro, fingindo que estava fazendo a limpeza, e assim ele tinha noção das pessoas que estavam lá dentro e do que estava acontecendo lá dentro, né? Enfim, infiltração de policiais na empresa.
Há um relatório de uma Comissão Geral de Investigações que mostra que logo depois do golpe são infiltrados 16 oficiais para fazer um levantamento de suspeitos de subversão, né? Isso vai gerar uma lista de 3.000 suspeitos na empresa. E depois a constituição de um Comando Geral de Informações, um Comitê Geral de Informações da Petrobras, né? Com o referendo da direção da empresa. Nada acontece sem o referendo da direção da empresa. Que é interessante, né, para vocês verem. Quando a gente olha os documentos e vê a lista de trabalhadores que foram demitidos da Petrobras, eu já dou os dados, nos primeiros 6 meses, essa CGI, ela se constitui no país inteiro. Tem uma, inclusive, como órgão federal. Na Petrobras se constitui uma específica da Petrobras. Ela é uma Comissão Geral de Investigação, ela é uma comissão que tem o encargo de, em 6 meses, fazer a limpa na empresa. Eles usam essa expressão, asepsia moral da empresa, coisas desse tipo, né? Que é limpar dos supostos subversivos, etc., opositores. E aí você encontra nessa lista trabalhadores que abandonaram o trabalho, né? Abandonaram não porque queriam, né? Abandonaram porque tiveram medo de voltar ao trabalho e serem perseguidos. Esse edital aí, ó, que é uma convocação assinada pelo superintendente da presidente Bernardes com o interventor militar, convoca os trabalhadores a voltarem ao trabalho na refinaria, porque uma parte deles não voltou depois do golpe, né, depois da repressão que se intensificou ali na refinaria. A fábrica de borracha, ó, é o depoimento do Moacir, né, em que ele vai contar um pouco do que acontecia lá. Ele vai dizer, ó, eu não sei de onde que eles vinham. Os caras vinham, traziam os caras presos lá na Fabor, onde o primeiro escritório era tudo tábua, era feito de madeira, eles tinham uma sala que eles levavam o pessoal. Os caras ficavam sentados, não podia dormir, não podia nada. Mas aquilo era o dia e noite. Se dormisse, era sentado. Mas aí eles iam lá e chutavam a cadeira. E não sei de onde eles traziam aquele pessoal. Não era lá de dentro da Fabor. Devia ser da Reduc. A Fabor era a fábrica de borracha, ficava perto da refinaria Duque de Caxias, né? E aí é nesse lugar que eles relatam a existência de tortura em Duque de Caxias. Na refinaria de Mataripe, também, né, é o Raimundo Lopes que vai dar a entrevista para a gente, e ele vai falar desse alojamento 200 dentro da refinaria, né? Tinham dois lugares onde as pessoas ficavam presas na época do golpe, logo que aconteceu o golpe. Nesse alojamento 200 e numa corveta, né? Havia uma corveta atracada no terminal marítimo da refinaria, e parte dos trabalhadores presos dentro da refinaria eram colocados nessa corveta para serem levados até Salvador e ir para os presídios de Salvador, onde eles ficaram um bom tempo. Professora, o que é uma corveta? É um navio militar. É um navio dos militares. Bom, depois eu deixo isso para vocês, para a gente não ficar, porque senão não vai dar tempo. E aí, o que vai acontecer nesses primeiros 6 meses de 64, né? A ideia, uma lista, eles partem de uma lista anterior ao golpe, para vocês perceberem que já há um processo de investigação anterior, né? Com 194 nomes de petroleiros, e essa lista se transforma numa lista de 3.000 suspeitos. Veja, a Petrobras nessa época tem 36.000 trabalhadores, então você tem aí 8%, sei lá, alguma coisa assim, de trabalhadores suspeitos de subversão, né? Depois desses 3.000, 1.500 vão ser investigados e mais de 500 vão ser demitidos. Isso nos primeiros 6 meses, né? Depois eles criam uma estrutura regular de repressão, né? É essa estrutura que a gente vai remontar ela a partir da documentação, para entender como ela funciona e como ela se relaciona com os órgãos externos à Petrobras. Num primeiro momento ela chama CIP, e depois ela passa a ser chamada de VIM, né? Primeiro Serviço de Informação da Petrobras, se eu não me engano, e depois Divisão de Informações da Petrobras. Bom, o que são essa estrutura, né? Essa eu já falei para vocês, que funciona até outubro. Depois, o gabinete da presidência discute de que não, como essa aqui tem tempo de duração estipulado, de 6 meses, que é necessário ter uma que funcione de forma regular. Por isso nasce a CIP, que vai funcionar até 66, e depois ela passa a ser de VIM, e funciona até os anos
existe até os anos 90 dentro da Petrobras, né? E vai depois se reestruturando, né, ao longo dos anos e incorporando novas estruturas que a ditadura vai criando. Essa DIVIM, isso aqui, esse organograma, esse fluxograma, não fomos nós que criamos, isso é reprodução de um documento da Petrobras. Então, assim, é deles, né? Exatamente como está aqui. Então, ela está aqui, ó, vejam que ela é uma estrutura subordinada ao gabinete da presidência, e ela tem, por um lado, enraizamento interno, né, com a diretoria, os escritórios, as unidades da empresa, e, por outro lado, o enraizamento externo, que é com as DSIs, talvez vocês não saibam o que seja, mas são as divisões de segurança e informação, que são constituídas em todos os ministérios do governo. Então, ela se relaciona com a DSI do ministério ao qual a Petrobras faz parte, que é o das Minas e Energia, e com os outros também, né, com as outras DSI, com todos os órgãos de informação militares, com o Sistema Nacional de Informações, com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e com o Departamento de Polícia Federal. Então, ele é um órgão que não é da Petrobras só, ela é um órgão de informação e repressão que atua dentro da empresa, mas com um enraizamento externo, né? E aí esse enraizamento externo, essa forma de funcionamento dessa DIVIM depois, ela vai produzir uma quantidade absurda de dossiês sobre os trabalhadores. Esse número não está errado, sabe? São 131 mil fichas mesmo. É uma coisa assim... Por isso que eu disse para vocês que é impossível a gente ter visto tudo isso, porque são 131 mil arquivos, e alguns arquivos a gente vai ter, assim, 200 páginas, 300 páginas de dossiê de um trabalhador, e outros vai ter uma folha, 2 folhas, entendeu? Enfim, mas é assim, praticamente todo mundo sendo investigado, e isso não é tudo. Que aí quando você vai, por exemplo, para o Arquivo do Estado, você vai encontrar as fichas de investigação das empresas terceirizadas, das empresas de construção civil, por exemplo. Lembrem que nesse período ditatorial, parte das refinarias estão em expansão, né? Estão em construção ou em expansão. Então tem muita empreiteira trabalhando dentro das refinarias, tem muitas outras empresas prestando serviços para a Petrobras. Todo esse pessoal é investigado, né? No Arquivo Nacional, no Arquivo do Estado, a gente acha volumes, caixas e caixas de investigações sobre trabalhadores de empreiteiras, que ainda nem estão digitalizados. A gente chegou a tirar fotos de alguns. Essa é a capa desses dossiês aí, e a gente se debruçou em parte deles, tivemos que criar uma sistemática para poder localizar esses dossiês, ou seja, porque não dava para olhar um por um. Então, eu comecei a rastrear, sei lá, eu cheguei a olhar 3 mil dossiês, né? Depois disso, a gente começou a rastrear a partir de nomes, né, de situações, para poder encontrar, porque não tinha como olhar 130 mil dossiês, não ia dar tempo, né? Então, fomos criando uma metodologia para fazer isso. E esse órgão, ele é um órgão tão poderoso no interior da empresa, que ele tem o poder de dizer se a pessoa vai ser contratada ou não. Então, na década de 70, por exemplo, a Petrobras começa a fazer processo seletivo, concurso, né, como o pessoal fala. E a pessoa pode passar em todas as etapas do concurso, mas quem vai dar a palavra final, se vai haver contratação ou não, é a DIVIM, porque ela vai fazer uma investigação sobre aquele trabalhador, e se ele tiver, trabalhador ou trabalhadora, a maioria são homens, né? Se ele tiver alguma implicação em alguma situação que coloque ele como suspeito de subversão, ou ligado a alguém que eles julguem que é subversivo, ele está fora, né? A ideia eles sempre escrevem nas fichas indicado, contraindicado, né? Essa é a expressão usada, né? Então, as listas de gente aprovada em concurso vão para a DIVIM, eles olham, checam um por um. E o que é essa checagem? É mandar o nome do cara para o DOPS, mandar o nome da pessoa para a Polícia Federal, para todos os órgãos, com aquele enraizamento que a DIVIM tem. A gente também tem uma série documental, essa eu até já comentei com o Gabriel, que eu tenho muita vontade de mexer nesses documentos de maneira mais sistemática, porque a gente mexeu em alguns só, que é a movimentação de pessoal. São 116 arquivos, parece pouco, mas não é. Porque isso aí é o seguinte, como eu acabei de falar para vocês, a Petrobras investiga todo mundo que entra e sai dela.
Então, ela requisita, a partir de um determinado período, a partir dos anos 70, se eu não me engano, que todas as suas subsidiárias e suas unidades enviem mensalmente para ela quem foi contratado e quem vai ser demitido. Ou seja, então está lá a lista dos contratados de novembro de 2024. Todos eles vão passar por investigação e aí vai a resposta de volta para o setor. Esse é contraindicado, esse é ok, nada consta, contraindicado, tá? Isso gerou uma documentação fantástica, porque você tem toda a movimentação de petroleiros durante o período do regime militar, e com um detalhe, né, que a gente depois foi olhando os documentos e disse, pá, peraí que aqui tem coisa que a gente precisa, não é mera lista isso aqui, né? Que é entender como que a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é feito ali no período, no início da ditadura militar, 1966, agora, eu acho que é isso, que é instituído o Fundo de Garantia, mas tem um prazo para ele entrar em validade. Eu acho que é 68. Entra em validade, né? Tem um rolo assim que agora eu não vou lembrar. Bom, a data especificamente, mas o que vai acontecer? O que era a legislação no período anterior? Quando o trabalhador cumpria 10 anos de vínculo com uma empresa, ele ganhava estabilidade no emprego, né? E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele institui a rotatividade, né? Porque aí você quebra a estabilidade e você pode demitir desde que você pague a tal da indenização, né? Os 40% de multa, tal, você pode demitir. O que vai acontecer nesse período? A empresa vai pressionar aqueles que estão chegando aos 10 anos a fazer acordo e ir embora. E essas listas mostram esse processo de rotatividade no interior da empresa, né? E mostram também como que, a partir de um estudo de caso de uma empresa grande, como que funciona esse processo de instituição do Fundo de Garantia como uma forma de flexibilização de contrato, ainda no contexto da ditadura militar, fora outras informações que a gente consegue absorver dessas listas, como, por exemplo, quem são as pessoas que são contratadas por serviço de vigilância, no geral são militares. Eu cheguei a mapear um pouco isso, né? Você encontrava muitos militares sendo contratados, ou ex-policiais sendo contratados por serviço de vigilância. Você mapeia muitas coisas a partir dessas listas. E é isso aí, tem um monte de coisa para fazer. Essa é uma lista do DOPS. Se você me permite, esse é um excelente tema para mestrado, doutorado, inclusive monografia. Quem estiver ainda tateando temas, tiver interesse, é um prato cheio. Sim, e eu ajudo com documentos. Você pode fazer aquela orientação ali cirúrgica. Isso aqui é uma lista de empresas que tiveram seus funcionários investigados por esse serviço regional da Divin no DOPS Santos. Vejam, no geral são empresas de construção, tá vendo? Mas são todas, é um negócio impressionante, assim. Isso é só um exemplo, né? Relação entre as empresas das chamadas listas sujas, né? Quem conhece o pessoal que foi militante, vinculado ao movimento sindical da década de 80 e tal, deve estar cansado de escutar esse pessoal falando das tais, eles chamavam, não se chama mais assim, mas era chamado na época de lista negra, né? Ou seja, as listas com o nome das pessoas que eram indesejáveis. A gente não usa essa expressão mais por razões óbvias e chama de listas sujas, né? Essas listas sujas, se falava muito delas, mas as pessoas falavam dela pela experiência própria, porque elas sabiam que iam procurar emprego no lugar e não achavam, né? E vez por outra ficavam sabendo que alguém tinha dito que eles eram grevistas, que não podiam ser contratados, né? Etc. Tinha muita coisa do trabalhador, às vezes, as coisas não eram digitais, né? Então ele tirava do registro da carteira dele um emprego que gerava problema para ele, para poder arranjar emprego, senão ele não conseguia voltar para o trabalho. Bom, a gente tem um monte de documentos no interior desses arquivos da Petrobras que comprovam a troca de informações da empresa com outras empresas sobre trabalhadores, né? Esse é um exemplo da Brasivil, né, da relação da Brasivil com a Petrobras, ou seja, está pedindo informação de um trabalhador e a Petrobras responde, né, dizendo que o trabalhador estava implicado na Comissão Geral de Investigações em 64, ou seja, ele não vai arranjar emprego, né?
Então há uma violação aí de direitos absurda, que é, ou seja, você condena o cara 2 vezes, né? Demite ele por perseguição e impede que ele volte ao mercado de trabalho, né? E a gente foi encontrando depois vários documentos nesse sentido, e encontramos inclusive um documento de 1970 da Advin, em que eles falam de que essa prática de troca de informações foi solicitada pelas empresas e que eles julgam que é importante retribuir para elas o que elas fazem para a Petrobras. Ou seja, toda vez que a Petrobras pede informação de alguém, elas dão. Agora elas estão solicitando uma contrapartida, que a Petrobras também dê informação para elas sobre os trabalhadores que elas querem contratar, e que o chefe da Advin diz, ok, podem fazer isso, autoriza essa troca de informações. Aqui é um documento que eu achei que assim, foi muito significativo para mim, que a gente sabia que entre as pessoas investigadas existiam trabalhadores estrangeiros, né? E isso era muito problemático se pensando em América Latina, porque é problemático em qualquer sentido, certo? Mas se pensando em América Latina, mais ainda porque a gente tinha um conjunto de ditaduras na América Latina. Então, se você está investigando trabalhadores latinos e mandando pedir informação para uma embaixada, para um governo onde tem uma ditadura, você pode estar também, né, contribuindo para que esse trabalhador seja preso e torturado. Você está localizando ele e dizendo onde ele está, né? Bom, aí esse telegrama, ele é interessante porque é um telegrama de 1981, ou seja, é do período em que há uma ditadura no Chile. Tem vários, tá, desse tipo, né? Eu selecionei esse porque é chileno, né? E está ligado a um período ditatorial no Chile, onde a Petrobras está atrás de informações sobre eu cobri o nome do trabalhador, né? Mas sobre um trabalhador chileno que está procurando emprego na Petrobras, para saber se esse trabalhador tem algum envolvimento político ou não. E aí há uma resposta do Ministério da Defesa do Chile, né, dizendo que não, que nada consta sobre esse trabalhador. O dado relevante de pesquisa não é o nada consta, certo? O dado relevante de pesquisa é o sistema de informação, né? Para a gente não se... não consta nada, então não é nada, né? Não, como os argentinos falam, não passa nada, né? Passa sim, né? A questão aqui é outra, né? É como está funcionando o sistema de informação e como ele funcionava. A Petrobras pedia informação via Advin para a Divisão de Segurança e Informações do Ministério das Minas e Energia. A Divisão de Informações do Ministério das Minas e Energia pedia para o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores pedia informação para as embaixadas e consulados dos países, e elas recolhiam as informações junto aos órgãos de segurança e de informação dos respectivos países e depois faziam o caminho de volta, né? Aí, uma coisa que a gente não pode chamar de Operação Condor, obviamente, mas indícios de uma internacionalização da repressão, né? Aí as comunidades de informação, né? Vocês viram que há uma norma de compartilhamento de informações, etc. E o que a gente vai observar na década de 70 é de que essa troca de informação ganha organicidade nos anos 70, quando começam a se avolumar as mobilizações sociais, você começa no país a ter mais contestação, a ditadura luta por reposição salarial, o movimento sindical começa a tentar se reorganizar. Então, a organicidade dessas comunidades de informação, e nós identificamos nos documentos 3 delas. Uma em Minas Gerais, que passa a funcionar a partir de 72, uma na Baixada Santista, que passa a funcionar a partir de 78, e uma no Vale do Paraíba, que funciona a partir de 1980. Essa do Vale do Paraíba não fomos nós que encontramos ela, foi o pessoal que pesquisou em Embraer, né? Mas nas 3 a Petrobras está presente, né? Essa de Minas Gerais, inclusive, com bastante protagonismo nessa comunidade de Minas Gerais. E a composição dessas comunidades é muito significativa, né? Por isso a gente está falando de ditadura empresarial militar, né? Quando você olha para a comunidade do setor de Minas e Energia, em Belo Horizonte, tem outras empresas, certo? De onde a gente tirou esses nomes aqui? De uma ata de reunião dessa comunidade em que está lá anotado os oradores de determinadas empresas, mas tem gente que não falou na reunião que está lá, né? Que a gente não sabe. Mas estava presente a Companhia de Cimento Portland,
né, a Vale do Rio Doce, a CEMIG de Minas Gerais e assim vai, além da Petrobras, né, e outras empresas. Quando você vai para da Baixada Santista, ó, tá lá o Trafértil, Cozipa, Petrobras, indústria de fertilizantes, aquela Union Carbide, né, Eletropaulo, a Portobras, né, a empresa de portos lá, a do Vale do Paraíba, vejam lá, a lista é longa, né? Tá todo mundo lá, né? Caterpillar, Embrapa, Ericsson, Ford, GM, Johnson & Johnson, Kodak, Philips, Roger, Volks, né? E assim vai, né? Tecelagem Paraíba, Vilares, ou seja, estão todas as empresas lá e as atas de reunião as atas de reunião dessas comunidades, no geral, a pauta é a identificação de grevistas, de eventuais ativistas, de movimentações de contestação no interior das empresas e, em algumas situações, trocas de informações sobre roubos, sobre situações relacionadas à segurança que não tinham a ver com a política, mas o foco das comunidades é a questão política e a repressão, né? Então há uma aliança e uma composição significativa aí de empresas. Em relação ao caso Volks, por exemplo, que são tantas informações que é difícil sistematizar para vocês, mas quando a gente começou, apareceu eu identifiquei essa comunidade na Baixada Santista, eu comecei a querer saber quem eram as pessoas, porque tem as atas, essa da Baixada tem várias atas, e está lá o nome dos militares que participavam, dos representantes das empresas. E aí eu comecei a investigar quem era, um por um, né? Para saber se eram militares, se não eram, que ligação eles tinham. E aí você vai fazendo o caminho, né? O nome, joga no Arquivo Nacional, acha documento, aí você vai achando o currículo do cara, você vai achando um monte de coisa, né? É maravilhoso, sabe? Você vai montando a história. E aí quando você vai achando, você acha, por exemplo, que uma das figuras que fazem parte da Divin em Santos, está lá representando a Petrobras, em algumas atividades em Santos, não em Santos, desculpem, no livro de presença do DOPS de São Paulo, é uma figura indicada, militar, ex-militar, indicado pelo chefe de segurança da Volkswagen, aquele mesmo implicado no processo da Volkswagen. Então você vai juntando as alianças, as relações de todas as pessoas. Já há uma comunidade formal, há uma comunidade informal, inclusive de indicação entre eles para trabalhar nas diferentes empresas. Aí está, uma tabela que a gente construiu na pesquisa sobre as pessoas que estão representando essas empresas na comunidade de informações da Baixada, né? Então está lá, esse primeiro aí, Ney Luiz Guerra, está lá, coordenador de segurança e coronel de reserva, da Ultrafert, ou seja, um coronel com grau de reservista 1, ali representando uma empresa numa comunidade de informação. O outro, sargento, o outro lá na lista de informações, é um nome elegante para dizer que, né, ele era ligado ao sistema de informações do governo, né, do SNI, né, ou outro órgão de informação. Esse aqui, analista da SI, ou seja, da Assessoria de Segurança e Informações da COSIPA, atuou como servidor do SNI. Está lá na COSIPA, trabalhando como representante da segurança numa comunidade de informação. E assim vai. Esse documento é um documento desses, de lista suja. É um documento da Vale do Rio Doce, dirigido à Divin da Petrobras, perguntando sobre o motivo do desligamento de um trabalhador, né, que trabalhou 15 anos na Petrobras, né? Então, enfim, são as tais listas rolando entre as empresas. Aqui da Dulorem, a mesma coisa, né? Mandando correspondência para a Petrobras para saber informação de um trabalhador. Bem comum, a gente achou várias desse tipo, né? Aqui é um balanço das atividades da Divin em 1971, e é um negócio muito impressionante a quantidade de atividade que a Divin está fazendo, né? Depois, enfim, a gente foi avançando nessa estrutura toda, fizemos muitas discussões na equipe de pesquisa. A gente se reunia semanalmente, online, né? Porque cada um estava num canto do país. Eram reuniões longas e a gente sempre discutia o que cada um tinha achado, como que as coisas
se encaixava. Uma das discussões que a gente fez de forma muito intensa dentro do grupo era essa, de que se a empresa tinha, desde a sua origem, tido presença militar, por que a gente estava dizendo que a militarização dela no contexto da ditadura era diferente? O que tinha de diferente? Né? Que são pesquisas que os pesquisadores têm que se fazer, ou seja, o que mudou, né? Às vezes a gente tem processos que parecem similares, né? E a gente sabe que não são. Nós, como pesquisadores, temos que nos colocar à prova nisso, ou seja, a gente precisa saber o que mudou, desvendar o que mudou. Nesse caso, a gente foi listando uma série de características que faziam com que a militarização no período anterior fosse diferente daquela que a gente estava encontrando ali no contexto da ditadura. Né? Aqui é uma lista de presença do DOPS de São Paulo, onde os funcionários da Petrobras, né, aliás, são chamados na lista por agentes da Petrobras, ou seja, é uma expressão inclusive que não é de funcionário, né, é agente, né, presentes frequentando a lista, o DOPS de São Paulo. A gente fez o levantamento nos livros que estão disponíveis, de quantas visitas eles tinham feito, etc. Né? E os outros braços da pesquisa, já estou tentando terminar. Que é a pesquisa em Cubatão, Vila Socorro. Vila Socorro é um incêndio. Os mais novos talvez não tenham a menor lembrança disso, mas uma coisa assim, enorme, assim, um incêndio de grandes proporções. Há uma refinaria da Petrobras em Cubatão, certo? A Presidente Bernardes. Ao longo dos anos 70, da década de 70, se constituiu uma favela no entorno dela, né, a favela de Vila Socorro. Essa favela foi se constituindo em cima de dutos da empresa e foi ficando lá. Né? Eu cheguei a pegar a lista de moradores dessa comunidade na década de 70, porque a prefeitura fez um levantamento e cheguei inclusive a olhar se essas pessoas tinham alguma relação de trabalho com a Petrobras. Chegamos a descobrir que alguns prestavam serviço à Petrobras por terceiras, né, em construção, em atividades de construção civil, boa parte delas. Então está ali uma força de trabalho barata, né, morando em condições precárias ali no entorno da empresa. E ali no finalzinho da ditadura vai acontecer um vazamento, né, em fevereiro de 84, um vazamento de 700 mil litros de gasolina, né, por 12 horas. Né, e isso gera uma explosão. Né? E aí você já imagina o que fica, né? Ou seja, a gente via o sinal do fogo daqui do ABC. Era o céu avermelhado. Né? Então, gasolina de um duto pegando fogo numa favela inteira ali do lado da refinaria. Né? E aí se abre toda uma discussão sobre responsabilidade do que aconteceu ali. E existem laudos no inquérito que é aberto na época de que havia não manutenção. Primeiro, demora em resolver o problema do vazamento. Segundo, dutos em tese, pelo que está lá no inquérito, né, que foi aberto, com manutenção, ou seja, com parte deteriorada desse duto. E uma ação rápida, depois do incêndio da empresa, o presidente e comissões que são constituídas baixam lá na madrugada do incêndio e começam a tentar querer resolver tudo muito rapidamente para não queimar a imagem da empresa. Né? Pagam indenizações irrisórias. A gente teve acesso a alguns documentos sobre esse processo agora, durante essa pesquisa, porque a gente pediu via Ministério Público que nos desse acesso aos documentos. A empresa forneceu para o Ministério Público exigindo que a gente mantivesse sigilo dos documentos, né? Mas, enfim, os documentos dão conta de que há uma ação rápida da empresa e uma ação na qual a empresa nunca, em nenhum momento, assume a sua responsabilidade sobre o que aconteceu. Ela fala que as indenizações que ela está pagando têm caráter humanitário. Né? E as indenizações, vocês não têm noção. O cálculo é assim, o que tinha? Faz entrevista com quem restou, né? Do incêndio. O que tinha na casa? Tinha não sei o quê, e aí fazem cotação do preço das coisas para poder fazer ali um cálculo de quanto seria a indenização das pessoas. Né? Imagina, a gente não está falando do preço do liquidificador, do preço do fogão. A gente está falando de um monte de gente morta. Né?
Aqui é a primeira lista que sai de gente morta do incêndio. Vejam a situação, vocês não vão conseguir ler daí, mas é o que está aqui escrito, ó, cadáver 1. Uma criança carbonizada. Cadáver 2, uma mulher carbonizada. E assim vai, entendeu? A maior parte das vítimas são crianças, porque é uma favela, né? Num horário que as crianças estão na rua, não dá tempo de ninguém correr. E há até hoje uma controvérsia em relação ao número de mortes, porque a empresa oficialmente assume que são 93, se eu não me engano, e os moradores falam que são mais de 500 mortes, porque há inclusive um laudo dizendo que numa determinada temperatura os corpos se dissolvem, então você não acha as pessoas. E os sepultadores do cemitério dizem que enterraram mais de um corpo dentro do caixão, mais de um resto de corpo. A gente voltou a entrevistar agora, na pesquisa, um sepultador da época, e ele repete a história, ele diz, olha, eu enterrava braços de mais de uma pessoa, pedaços de mais de uma pessoa no mesmo caixão. Então a conta de 93 é a conta da quantidade de caixões, mas não da quantidade de pessoas. Então é algo em aberto, né? Fora isso, a pesquisa com os povos indígenas do Vale do Javari. É uma pesquisa com um recorte muito pequenininho, a atuação da empresa em territórios indígenas é muito mais ampla que isso, né? Esse é um braço da pesquisa que a gente quer aprofundar, né? E aqui o Vitor, que era a pessoa que estava fazendo a pesquisa, com o auxílio do Marcos, focaram em 3 equipes sísmicas, né, que vão atuar na década de 80, ali no início da década de 80, na primeira metade da década de 80, na região do Vale, que é esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? O Acre está aqui, ó, e o Vale está nesse pedacinho aqui, que é a terra indígena do Vale do Javari. Então, a empresa vai, a partir de um contrato com uma empresa francesa, vai fazer perfuração na área, com dinamite, para poder tentar encontrar petróleo, né? Então, as equipes sísmicas fazem explosões, né? Em cemitério indígena, né? Pescam jogando dinamite no rio e os peixes subindo mortos, né? Então, assim, é um negócio impressionante o grau de violações que acontece aí nesse território. Agora, nesse processo de abertura do inquérito, eu acompanhei a reunião das comunidades indígenas com o Ministério Público, uma reunião fantástica, em que as lideranças indígenas falavam desse passado, os mais velhos, né, e contavam o que aconteceu. E, enfim, essa é uma pesquisa também em aberta que precisa ser continuada. A questão do beneficiamento econômico tem um capítulo específico que o Júlio escreve sobre isso, que demonstra como que... Acho que o conjunto do livro, mas tem um capítulo específico do Júlio em que ele vai falando de como parte desses diretores que atuavam na Petrobras, presidentes diretores, migravam depois para a iniciativa privada. Alguns, inclusive, como acionistas de empresas petroquímicas, né? Então, a tal da porta giratória, né? Ou seja, você ganha a expertise da atividade numa empresa pública e depois você vai ali para a empresa privada oferecer sua assessoria e ganhar dinheiro na empresa privada. Esse é um detalhe do beneficiamento. Mas há um beneficiamento geral que é o grau de exploração a que os trabalhadores e trabalhadoras foram submetidos. Vale a pena lembrar que no período da ditadura militar que os índices de acidentes de trabalho e mortes no Brasil batem recordes globais, né? Porque tem a ver com o grau de superexploração do trabalho no país e uma exploração associada à impossibilidade de contestação. Eu vou parar, viu, Gabriel? Senão não dá tempo de conversar. Tá? Aqui já está o fim, os grupos que a gente definiu e depois qualquer coisa a gente volta a isso. Obrigado, Lucy, por esse seminário incrível. É muito bom acompanhar uma pesquisa, como a pesquisa foi organizada e quais foram os desdobramentos e resultados dela, né? E isso não é trivial, né? Acho que vocês devem perceber, né? Existem situações diferentes de pesquisa, e uma delas é uma pesquisa documental que chegou, de fato, nos seus resultados, encontrou dificuldades pelo caminho, e acessar a pesquisadora ou o grupo de pesquisadores que fez esse percurso é uma oportunidade excelente, né, para que a gente também aprenda e vislumbre novas possibilidades de pesquisa,
novas metodologias, entre outras coisas. Então, aquele momento no qual a Lucy falou, olha, aqui tem uma porta aberta e eu gostaria de voltar a pesquisar isso daqui. E a rigor, né, busco, é o meu passo, né, busco pessoas interessadas que possam levar à frente esse momento da nossa pesquisa, né, de fato aquilo pode ser muito interessante, viu, gente? E é uma discussão válida tanto no âmbito do PPGE quanto no âmbito do EPM, porque envolve ali mudanças, digamos, no mundo do trabalho, as novidades que a CLT coloca, planos econômicos, as consequências do fim da estabilidade anterior. É de fato muito interessante. E é muito interessante também porque é uma possibilidade de pesquisa que de fato vocês encontram um mapa de como realizar a pesquisa, né? Vocês vão ter sugestões sobre cada passo da pesquisa com relação a essa frente. Bom, Lucy, mais uma vez eu te agradeço muito e abro para perguntas. A gente tem, teoricamente, como teto às 6 horas. Acho que é interessante a gente não passar muito para não ficar uma coisa muito exaustiva. E abro para perguntas, por favor. Pode fazer. Pode. Primeiramente, eu queria agradecer. E, assim, eu estou muito feliz porque tem muito a ver com o que eu quero fazer na minha tese. Eu estou feliz pra caramba, assim, sabe, professora? Muito obrigada. Você abriu A gente tem uma noção, né, de que as empresas tinham alguma coisa ali, mas não nessa proporção, né? Isso nossa, é uma pesquisa linda, maravilhosa, assim, tô sem palavras. Para te perguntar, na verdade, indo nessa questão dessa organização, né, das empresas, que eu acho, gente, isso é muito absurdo, né? Eu sou formada em Direito, meu nome é Teresa. Eu sou formada em Direito, eu estou no PPGE como mestranda em Economia, então é uma coisa que é muito cara para mim, o direito do trabalho. E pensando nessa questão de estrutura organizacional, né, você acha que essa estrutura que foi feita lá nos anos 60, lá no meio da ditadura, que levou muito tempo ali, que ficou muito tempo dentro dessas empresas, ela pode hoje colaborar para uma nova repressão dos trabalhadores, assim, essa ideia, essa estrutura, assim, pensando que atualmente a grande questão do direito do trabalho é a precarização, né? Essa organização entre as empresas, você acha que ainda há resquícios disso tanto na Petrobras quanto nas empresas públicas, assim? Você acha que ainda há resquícios disso, que isso ainda pode ser um problema para a gente, essa organização deles? E pensando também no impacto dessa violência gerada pela ditadura, você acha que o motivo desses trabalhadores que a gente ainda vê, né, que os petroleiros ainda são muito perseguidos, ainda são muito combatidos, você acha que por conta dessa violência gerada pela ditadura, isso também é uma coisa do porquê eles ainda estão tão fortes? Por que os petroleiros ainda são tão perseguidos e combatidos assim até hoje, nessa questão da luta pelos direitos trabalhistas, né? Essa é a minha pergunta. Não sei, a gente faz um bloco de questões. Fala teu nome. Teresa. Oi, professora, muito obrigado. Sou o André, do doutorado em EPM. É sempre um prazer te ouvir falar sobre pesquisa. No ano passado, no simpósio de pós-graduantes, você deu aquela oficina sobre elaboração de artigos. Foi ótimo. E aí, lendo o artigo, me chamou a atenção essa parte da internacionalização da repressão e essa história de tradição de pesquisa na Argentina. Então eu queria saber como é que foi essa colaboração internacional na pesquisa no projeto. Será que vinha Não sei se chega aí, não. Vai até o meio. Obrigado. Eu sou o Kaique, doutorando aqui no EPM. Fiquei surpreso porque fui aluno do Alex Ivo lá no IFBA, no ensino médio.
Muito legal saber que ele está envolvido na pesquisa. A minha pergunta é sobre a diferença, aí, eu sei que o foco foi na Petrobras, mas a senhora deve saber alguma questão sobre as empresas privadas. A diferença de como os agentes do Estado atuavam nessas empresas, porque eu entendi que na Petrobras eles enviavam os militares para as posições de liderança, mas como que funcionava esse esquema nas empresas privadas? Os militares também atuavam, tinha algum tipo de combinado com os líderes executivos das empresas privadas? Como que funcionava essa dinâmica? Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Vai. Você é o Kaique. Boa tarde, professora. Meu nome é Silas, eu sou do PCHS. Bom, essa palestra me ajudou muito, porque meu recorte é da ditadura ali de João Batista Figueiredo. Eu gostaria, na verdade, uma opinião, se a senhora acha que o que precisa ser esclarecido da época da ditadura, isso será possível, uma realidade? A sua opinião sobre a anistia, se é possível também revogar a anistia? E qual foi a repercussão no governo Bolsonaro quando ele indicou o presidente da Petrobras, Joaquim Luna? Qual foi a repercussão desse militar presidindo a Petrobras, principalmente no grupo de estudo? Foram muitas coisas. Muito material para gente. Será que você quer saber se é possível esclarecer o que aconteceu na ditadura, a repercussão da nomeação do Lula? Isso. E a sua opinião, se a anistia é possível ainda a gente sonhar na revogação? A lei da anistia. Revogar a lei da anistia? Ou seja, punir os torturadores, né? Ah, tá. Nesse sentido. Tá bem. Como aconteceu em outros Entendi. países aqui da metade. Bom, Tereza, se tem resquícios da repressão o tempo todo, certo? Na própria Petrobras, agora nos anos 2000 já, eu sou muito ruim para gravar datas, tá? Depois que tiver ter a precisão das datas, me avisa, eu mando direitinho. Mas não faz muito tempo, antes do governo do Coiso aí, houve a presença de um funcionário no interior da Petrobras que reavivou a investigação dos funcionários nas delegacias de polícia civil. Havia um acordo, né? A polícia civil fornecia informação sobre os funcionários, ou candidatos a funcionários, e a Petrobras contribuía com material de escritório, com coisas para a delegacia. Isso foi denunciado, virou um inquérito do Ministério Público, esse cara foi afastado. Quando o governo anterior chegou ao poder, renomeou a figura dentro da empresa. Então, vejam, né? Então, acho que há aí uma dimensão da questão da repressão, que é a relação capital-trabalho, né? A gente não pode ser inocente em relação a isso, né? A gestão do trabalho é sempre controle do trabalho, né? A gestão do trabalho num contexto do capitalismo é controle do trabalho, uma forma de controlar o trabalhador e o seu trabalho, né? Isso é a essência da gestão do trabalho. E para se fazer isso, não interessa o avolumamento, que se avolumem, né? Greves, mobilizações. Isso acontece em momentos específicos, né? Em alguns momentos em que o movimento sindical, a classe trabalhadora está fortalecida, você consegue avançar em algumas conquistas. Em outros momentos, retrocesso. A gente tem vivido já há alguns anos num processo de retrocesso, né? Hoje de manhã, porque eu estou aí estudando uma outra empresa por uma outra situação, estava lendo uma convenção coletiva do setor de autopeças e estava lá observando como que estava ali se tirando direito, ou seja, reduzindo adicional, né, reduzindo uma série de coisas, porque o contexto é um contexto ruim, né, de baixa mobilização, né, de muita fragmentação da classe trabalhadora, de avanço da chamada uberização do trabalho. E eu acho que a coisa hoje é mais eficiente até do ponto de vista de investigação, porque as pessoas, como a gente não tem uma história não tem uma memória sobre o período da ditadura militar, a gente é muito descuidado em relação às informações que a gente compartilha. As redes sociais é isso, né? As pessoas contam a vida delas inteira lá, o que fazem. Agora estão um pouco mais cautelosas porque se deram conta que as empresas olham as redes sociais das pessoas para saber quem são elas, né? Então ficaram um pouco mais cautelosas, mas no começo
né? As pessoas colocavam qualquer coisa lá. E, a minha geração, eu militei no período da ditadura militar, eu tinha 15 anos de idade, era muito novinha, né? Mas é uma geração que tinha muito cuidado com isso. Eu resisti muito, é uma coisa muito pessoal, né? Aqui, aí agora começa a história, as historinhas mais pessoais, né? Resisti muito, a minha filha mexeu muito com a história de fazer tatuagem, e eu dizia para ela não entendia de jeito nenhum, eu dizia, eu não quero meu corpo marcado com algo que alguém me identifique. E ela não entendia por que eu estava dizendo aquilo, que para ela que era um absurdo, né? Por que eu não posso ser identificada, né? Porque eu vivi numa época que isso era horrível. Se alguém te via uma tatuagem, ia dizer, é a fulana, ó, a tatuagem aqui está identificando ela, né? Então, são situações assim que a geração atual não tem muita noção do que é isso, né? Do que significa isso, né? Porque não vivenciou esse período, mas não só porque não vivenciou esse período, porque ninguém precisa vivenciar uma tragédia, uma ditadura ou qualquer outra coisa, para ter noção do que significa, né? Não se tem noção do que significa porque nós não temos memória desse período, porque a transição do período ditatorial para o período da democracia representativa no país, transição feita pelo alto, né? Onde o passado não foi passado a limpo, né? Não se fez isso, né? Aí entra a questão da lei da anistia. A lei da anistia não é uma lei criada para anistiar torturador. É uma interpretação que se faz dela que gera a anistia dos torturadores, né? Então, tem um artigo da Janaína, né, Teles, num livro que foi editado pela Boitempo, em que ela discute isso, acho que está muito bem discutido lá, né? Em que ela tenta, de alguma forma, desmistificar essa ideia de que essa é uma lei feita para anistiar torturadores, né? Ela diz que há uma interpretação feita, claro que convenientemente, usada para anistiar os torturadores, mas ela não foi feita para isso, né? Então, enfim, sim, é o absurdo que anistia torturadores, né? No Brasil, né, eles não só são anistiados, como são aclamados, né, em pleno Congresso Nacional, né? As pessoas usam camiseta com o torturador, a cara do torturador, e está tudo certo, né? Bom, os petroleiros são perseguidos até hoje, são combatidos. Tem problemas até hoje dentro da Petrobras, como tem em todas as outras empresas. Aliás, os problemas vão mudando, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente está discutindo cada vez mais, quando a gente discute o mundo do trabalho, é de que se criou dentro... Estou saindo um pouco da discussão da ditadura, né? Para pensar um pouco nos processos de mudança no mundo do trabalho. Se no passado você tinha a figura do chefe diretamente ali te vigiando e te punindo e te perseguindo, né? A maneira como o trabalho está sendo reorganizado e gerido, né, nesse contexto atual, com os processos de metas, avaliações de desempenho, etc., você faz com que o próprio trabalhador vire o seu próprio capataz. É uma coisa maluca, né? É claro que isso tem limites, é claro que a gente vai em algum momento, a gente já está vendo, né, o resultado disso, né? As pessoas adoecidas, as pessoas exaustas, todo mundo reclamando que não aguenta mais, né? Um esgotamento físico, mental para todo lado, a gente escuta reclamação o tempo todo, mas é assim, né? Conversava ontem com alguém, né? Você tem sei lá, qualquer pessoa que vá trabalhar 44 horas em algum lugar para ganhar o salário mínimo, ela muitas vezes acha melhor não estar com a carteira registrada naquele lugar ganhando um salário mínimo, trabalhando 44 horas semanais, se ela puder ganhar 2 salários mínimos trabalhando 60, 70 horas semanais, fazendo Uber. Então, veja, né? Então, o quanto as coisas estão difíceis, né? O quanto a maneira como essa fragmentação do trabalho, essa individualização dele, que tem a ver com o avanço do neoliberalismo, que tem a ver com o processo de reestruturação produtiva, tem a ver com uma série de coisas que não dá para discutir aqui, né? Geram situações em que se mantém, os problemas se mantêm, eles mudam de configuração, mas eles estão presentes porque tem a ver com a relação capital e trabalho. E há perseguição, né? Não pensem que os uberizados não são perseguidos, né? Os entregadores uberizados aí dessas empresas, dessas corporações de aplicativo, eles também são mapeados, eles são
simplesmente cancelados, né? E pronto, né? É pior do que a demissão, né? Porque, de repente, o cara já não pode mais acessar o aplicativo, ele foi bloqueado, né? Então, os relatos dos entregadores é que parte deles, inclusive, sentiu o aumento dos bloqueios no período das mobilizações. E aí eles começaram a se precaver com uma série de medidas, porque se deram conta que eles eram monitorados também. De onde eles estavam. Se eles estavam lá na rua, onde está acontecendo a manifestação, o aplicativo tem como mapear isso, né? Enfim, é mais sofisticada a forma, né? Ela não deixou de existir, é mais sofisticada. A diferença é que, ao não existir uma ditadura instituída no país, a possibilidade de reação está dada, né? O quanto a gente vai conseguir dela, aí é outra história, mas ela existe, né? Tem contradições, tem dificuldades? Tem, mas é diferente de você estar num contexto em que você não pode falar nada, porque você pode ser morto, porque você falou alguma coisa. A questão da relação com os pesquisadores argentinos. Essa é uma coisa legal, né? Que é a constituição das redes de pesquisa. A gente precisa aprofundar isso, né? Agora, um tempo atrás, a gente até propôs um projeto, eu estou nele, eu não sei se a gente vai conseguir aprovação, queria muito que a gente conseguisse, né? De internacionalização do programa, do EPM, em que a gente pudesse fazer pesquisa com pesquisadores de outros países latino-americanos e constituir redes de pesquisa, né? Isso é muito bom. Essa troca de experiência entre pesquisadores de diferentes locais, né? de um falando do que achou da pesquisa, que foi o que a gente fez com essa equipe nacional, né? Quando a gente faz isso internacionalmente é fantástico. E isso implica em participar do congresso um do outro, de ir presencialmente nos lugares para poder ter tempo de conversar. Chega de coisa virtual, pelo amor de Deus. A gente precisa se encontrar, né? A gente não constrói rede de pesquisa só virtualmente. A gente tem que ir no congresso, depois do congresso tem que ir lá tomar uma cerveja, conversar, né? Criar vínculos, relações com as outras instituições, com as outras pessoas, para constituir laços e poder fazer pesquisa junto. A gente tem que transformar essa exigência de publicação infernal que tomou a vida da gente, né, burocrática, que todo mundo tem que publicar, né, os colegas têm que publicar entre si, o orientador com o aluno, em situações em que a gente conversou uma vez, lá numa reunião nossa de colegiado lá da IPM, não sei se colegiado foi na área, não lembro mais, em que a gente dizia o seguinte: o nosso problema é, se a gente pesquisa junto, a gente publica junto. A gente tem que inverter a lógica, né? A gente não tem que publicar junto. A gente tem que pesquisar junto para poder publicar junto. Porque a publicação é decorrência do trabalho coletivo. Se a gente consegue pesquisar coletivamente, a gente vai conseguir publicar coletivamente. Alunos e professores, alunos e alunos, professores e professores, né? A gente vai conseguir fazer isso. Então, as redes de pesquisa têm que ser feitas dentro da universidade e entre universidades e entre países. Aqui a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa fazer com que os grupos de pesquisa dos diferentes professores se comuniquem. A gente precisa saber o que cada um está fazendo. Trabalhar junto em algumas situações. Criar elementos de pesquisa que possam ser feitos entre grupos diferentes, né? A gente precisa criar essas coisas, porque aí a gente sai dessa porcaria, dessa exigência burocrática e passa a fazer as coisas com prazer. Porque escrever é prazeroso, pesquisar é prazeroso. O que não é prazeroso é ter que fazer isso para ter que pontuar no XYZ que nos é exigido, né? Como os agentes do Estado funcionavam nas empresas privadas. No geral, eu não sei responder... Cadê o Kaique? Eu não sei responder exatamente, Kaique, com muita precisão em relação a isso. O que a gente sabe é que parte das equipes de segurança das empresas privadas eram militares, tá? E gente ligada com esse vínculo com o DOPS, né? Com o DOPS, com a Polícia Federal, com os órgãos de repressão. Então, se dava por aí a cadeia. E, obviamente, e às vezes não estavam só nas equipes de segurança, mas aí sim era muito evidente a presença de militares, ex-policiais nas equipes de segurança, muito comum, até hoje isso existe, na época mais ainda, em cargos de chefia. Por exemplo, na Petrobras, o chefe do departamento pessoal era um coronel. Por que o chefe do departamento pessoal é um coronel, né? Enfim, não é administrador, por exemplo, né? Mas no geral era por essa via. E o Silas, né? Se é possível esclarecer o que aconteceu na ditadura, eu acho que é uma luta diária, né? A gente precisa discutir a questão. Eu acho que essas pesquisas contribuem muito para isso. Nós precisamos recontar essa história, porque ela foi contada toda errada, toda atravessada, né?
A gente precisa construir pontos de memória, e eu acho que não são só da época da ditadura, sabe? Eu não sou daqui do ABC, eu sou de Recife, mas eu moro no ABC com algumas saídas, né? Desde 87, se eu não me engano, acho que isso, desde 87, é muito tempo. Eu ando por essa cidade, por essas cidades, né, por essa região, e como a minha cabeça é uma cabeça que está... Eu sou socióloga, né, então não tem jeito, a gente não separa, não tem duas pessoas, né? Eu ando por essa cidade e penso assim, aqui era a Brastemp, aqui era a Black & Decker, aqui teve a greve não sei do que, aqui teve tal coisa, né? A gente precisa... A memória, ela precisa de suporte, né? E a gente precisa marcar isso. Eu lembro que da última vez que eu fui em Buenos Aires, faz 3 anos, num seminário, nessa troca de redes de pesquisa, eu saí do hotel e na calçada tinha uma placa no chão, fincada assim, no chão mesmo, como se fosse uma lajota, sabe? E aí estava escrito lá, aqui foi sequestrado fulano de tal, no dia tal, de tal, de tal. Fantástico isso, sabe? Que você possa estar no lugar e saber onde aconteceu alguma coisa. São os pontos de memória e os locais de memória. A gente tem muita coisa, memória pela cidade inteira, a gente precisa registrar ela. Precisa dar suporte a ela para que as gerações todas possam relembrar todos os dias aquilo que aconteceu. Relembrar o que aconteceu é uma das medidas para que não volte a acontecer. Quando a gente não constrói memória, a gente permite que o cara ande com a camiseta do torturador e que todo mundo ache legal, ou que uma parte ache legal. Todo mundo não, né? Mas que uma parte ache legal. Enfim, a presença do Luna para nós não teve muita repercussão, porque a gente estava muito focado naquele período anterior, né? Então não foi algo que nos incomodou. O conjunto da obra nos incomodou muito, que foi aquele governo horroroso que a gente vivenciou por 4 anos intermináveis, né? E da anistia eu acho que eu já respondi, né? É isso. Alguma outra pergunta final? Tá bom. Obrigado, Luci. Foi ótimo. Então tá bom, gente. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima terça.